1,7 bilhão no acordo que a Prefeitura e a Braskem realizaram para um levantamento inicial de substituir os graves problemas causados pelo afundamento, pela mineradora, que destruiu um percentual expressivo da cidade. Nós tivemos que contar a história de Maceió, vamos contar a história antes do que aconteceu no Pinheiro, na região, e depois do Pinheiro, né? Depois do afundamento, depois do deslizamento das minas da Braskem, que na ânsia do lucro construiu minas muito próximas da outra. Não imaginou que poderia ter um acidente como aconteceu do deslizamento de um afundamento das minas, causando problemas irreparáveis para a cidade. Então agora vem um acordo, né? Um acordo de 1,7 bilhão. Parece ser um rio de dinheiro. Há uma grande discussão na cidade. Estão tentando incluir, inclusive, os próprios moradores, que cobram com toda a razão uma indenização justa, que nunca será justa, porque as perdas são irreparáveis. As perdas são irreparáveis naquela região. Pessoas que perderam a vida, perderam sonhos, esperança, tiveram que mudar de bairro quando tinham seus negócios, seus empreendimentos já solidificados em cada região. Sem falar a moradia, o amor pelaquela rua, pela sua residência. Enfim, um grande drama pessoal para cada um de mais de 40 mil famílias naquela região, toda de Maceió. Hoje, quando a gente fala antes e depois, é porque Maceió foi fracionada, né? Foi os bairros com o afundamento dessa região. Nós temos a região, uma parte alta, desligada da outra parte do centro da cidade, tomando conta da orla. Por quê? Porque até o VLT, que antes fazia o percurso Rio Largo, Lourenço, Rio Largo, Satuba, Maceió, até a Estação Central, hoje ele não faz mais. Ele faz até um trecho em Bebedouro e depois segue de ônibus em uma tentativa de manter de pé um sistema de transporte que está fracionado, que foi liquidado, porque havia uma quantidade enorme de pessoas de Rio Largo, Satuba e da região metropolitana de Maceió que usavam o VLT. Era um trem antigo, depois o VLT. E essa região ficou fracionada, desligada, porque exatamente na parte do Mutange é onde há o maior problema, o maior risco, a maior dificuldade de abrir o trânsito naquela área. Mas o que está se discutindo não é mais o que aconteceu. O que aconteceu foi um desastre terrível, essas consequências todas que nós estamos falando. Na verdade, o que nós estamos falando é o dia seguinte. O que é que se vai fazer para retomar a vida, a alegria, a mobilidade urbana, a qualidade de vida do povo de Maceió, sobretudo quem está logo após o Bebedouro, a região do Tabuleiro, Rio Novo, Satuba, a região metropolitana. Como se vai construir essa perspectiva nova de um projeto que se planeje? Porque a palavra certa é essa, planejar a cidade. Planejar diante desse caos que nós estamos passando. Sem falar que a cidade já não tem um plano diretor. O plano é lá de muitos anos atrás, não foi reformulado, discutido. Você sabia que a maioria dos prédios que estão sendo construídos na Ponta Verde, que é a área de destaque privilegiada da cidade, por diversos equipamentos públicos que funcionam, não na sua totalidade, porque o saneamento não funciona bem ainda,
mas é uma área privilegiada da cidade. Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, enfim. Mas sabe o que estão fazendo? Eles estão construindo prédios todos os dias. Constrói prédios com 10 apartamentos por andar, de quarto e sala. Isso significa 100 apartamentos em prédios de 10 andares. Isso significa um adensamento urbano violento, perverso, que estão fazendo em Maceió. Não há nenhum controle, não há nenhum regimento, não há nenhuma legislação que diga, olha, só pode chegar a tal limite. Por quê? Porque na hora que você coloca em um prédio 100 apartamentos, onde só tinha uma casa ou duas, 3, você coloca uma quantidade de pessoas com necessidades de transporte, de garagem, de uma série de situações que vão inviabilizando a qualidade de vida do bairro. Então, essas são questões que precisam ser discutidas todos os dias na cidade. Precisa ser aprofundado. Isso não é uma questão apenas política partidária. Isso é uma questão de política de habitação, de vida, de mobilidade, de qualidade de vida na cidade. Isto é uma questão que tem que envolver todo cidadão que mora na cidade. Afinal, é a nossa casa, a cidade é a nossa casa. A cidade é gerida por uma prefeitura. O prefeito não é nada mais do que um síndico da cidade. Então, ele tem que promover todo o debate possível para que essas questões sejam entendidas, compreendidas e aprofundadas pela população. É o caso da região do Pinheiro, do Mutange, Bebedouro, Bom Parto. Toda essa região precisa que esse recurso, que não são recursos significativos do ponto de vista do prejuízo que foi tomado. Porque nesse 1,7 bilhões estão embutidos os trabalhos que a própria mineradora está fazendo para tamponar suas minas. Quer dizer, o próprio problema dela está incluído e outras ações mitigadoras que vão estar incluídas nisso aí. Não significa que será um recurso pleno para investimento, para mobilidade, para viabilização de uma nova cidade, porque tem que ser uma nova cidade mesmo. A proteção da lagoa, dos seus manguezais, as vias que poderão ser construídas para melhorar a mobilidade urbana, não é ter uma ideia na cabeça, um projeto de uma construtora e abrir uma rua qualquer na cidade. Não é isso. O que a gente está falando é de planejamento urbano. Qual é o planejamento para essa cidade? O que é que nós queremos da cidade de Maceió? Afinal, a cidade deve às gerações. Nós somos aqui, em toda parte do mundo, apenas inquilinos. Nós funcionamos na cidade como mais ou menos quando vamos para um hotel. Quando a gente se hospeda no hotel, a gente tem a responsabilidade de deixar o quarto, o que ficou no quarto, o que encontrou no quarto. Enfim, você é um hóspede. Você não é o proprietário do hotel, né? Do quarto do hotel onde você se hospedou. Portanto, você tem que ter cuidado com aquele equipamento que você está se utilizando. Da mesma forma é a cidade. Da mesma forma. Nós somos inquilinos nas nossas cidades, onde nascemos, onde vivemos. É assim que tem que ser compreendido se queremos construir algo novo, algo revolucionário do ponto de vista da qualidade de vida. Aliás, tem mais sentido do que isso, de que ter qualidade, de que ter paz, ter uma vida tranquila, viver numa cidade do bem-querer, uma cidade de paz, uma cidade com condições de que as nossas famílias, os filhos, enfim, a família como um todo tenha oportunidades a partir do meio ambiente. E o meio ambiente é o ambiente na sua totalidade, né? É a questão da possibilidade daí você construir uma cidade que possa ter daí economia pujante
economia que permita oportunidade para todos. Senão, não haverá felicidade. A felicidade é geral, ampla e restrita, ou então não faz sentido para todos nós. Então, uma cidade tem que pensar em cada rua, em cada praça, em cada localidade, dos mais diferentes bairros de Maceió. Mas nós não podemos criar a concepção do apinhamento urbano. Então, há necessidade de que esses recursos de 1,7 bilhões sejam empregados da melhor forma possível. Daí se aliançar até a própria Petrobras, que também quer ser dona. Eles estão querendo vender a Braskem. O governo federal, no sentido de ampliar esses recursos e construir essa cidade que dê oportunidade para as pessoas que sofreram nessa região e para toda Maceió, para que a gente melhore a cidade, melhore a qualidade de vida. Esta é a palavra-chave. Então, esses recursos precisam, mais do que nunca, não pode ser um debate específico de A ou B, mas sim da cidade, de um grande conselho que envolva Instituto dos Arquitetos, que envolva a OAB, que envolva o Ministério Público, a Justiça, o governo do Estado, a Prefeitura. Não pode ser um conselho apenas do prefeito ou da Câmara de Vereadores, mas todos os setores responsáveis por uma cidade diferente, para o que nós pretendemos neste município, na capital das Alagoas, né? Então, o melhor caminho seria esse. Um grande conselho, não em quantidade, mas em qualidade. Em qualidade. Pessoas que possam pensar o que é que deve ser feito a partir desse descalabro, deste crime ambiental monstruoso que aconteceu em Maceió. Então, daí você tem uma alternativa, uma saída para que todos nós possamos dizer, olha, Maceió vai avançar, em que pese todas as dificuldades. E pessoas que perderam a vida, eu só me lembro do Seu Coutinho, conheço o Pinheiro, quase que nasci lá, não é? Que era dono de uma farmácia, que depois da notícia que tinha que fechar a sua farmácia, o seu negócio, o seu empreendimento, terminou tendo um infarto e foi embora o Seu Coutinho diante de todas essas questões. Não foram apenas 1, 2, 3 casos, foram vários casos, né, que existiu diante desse desastre ambiental lá na região. Então, o grande desafio para a cidade, para o debate, é criar esse conselho, envolver a Federação das Indústrias, envolver todos os órgãos que têm compromisso com a cidade, que, afinal, todos nós somos maceienses, alagoanos, e queremos bem-estar para todos, para que a gente melhore, não é, afinal, a vida nesta cidade. Nós não podemos caminhar sem um planejamento estratégico para a cidade. Temos que ter um planejamento e todo recurso deve ser bem aproveitado exatamente por isso, porque daí nós vamos ter um investimento certos de que esse investimento será bem recebido pela coletividade e fará com que a cidade possa crescer no sentido da sua infraestrutura, do seu futuro. Não se constrói uma cidade para o dia a dia, se constrói para o futuro, para avançar, para ser aquela cidade que a gente imagina que possa ser um referencial, tanto aqui como fora de Alagoas, e tenha mundialmente o reconhecimento de ser uma cidade de um litoral fantástico, de todas essas reservas naturais que existem em Alagoas e que precisam do aproveitamento consciente, com sustentabilidade. Essa é a palavra-chave, com sustentabilidade. Esse é um ponto que a gente quer discutir nesse podcast. O pé de ouvido tem que ser forte nessa linha. A defesa de um sistema de qualidade, de melhoria de vida para a população que permita questões que tomam corpo diante de negociações feitas na justiça, com um amplo debate, possa ser aprofundado com a proposta de um conselho que seja reconhecido na cidade pela credibilidade, pelo respeito, pelas pessoas que vão compor, para que ele seja amanhã o indutor
desse desenvolvimento que a gente espera para Maceió. Então, foi feito o acordo? É suficiente? Vamos discutir, vamos debater. Não pode ser apenas uma varinha de condão mágica que vai resolver todos os problemas. Precisa de um debate franco, honesto das pessoas, sem assodar, sem querer daí radicalizar. Radicalismo extremos não resolve absolutamente nada. A gente avança com diálogo, com debate democrático de todas as questões. Então, Maceió precisa de planejamento. Pé do ouvido vai estar sempre cobrando no pé do ouvido de todos, no sentido de alertar esse caminho novo que nós imaginamos. Outro ponto é lembrar algo que foi muito interessante, está sendo chamada a atenção por uma das principais cadeias de televisão, de um programa chamado Fantástico da Rede Globo. Esse programa tem 50 anos. Surgiu exatamente em 73, nos anos de chumbo desse país, no ano de uma ditadura onde tinha um Garrastazu Azul Médici, um militar, um general que ficava assistindo o jogo do Flamengo e gostava de futebol, até aí nada a acrescentar, mas enquanto ele estava nos estádios, o doicode, a repressão batia, torturava e matava brasileiros, sobretudo jovens e estudantes. E esta época do surgimento do Fantástico, aqui em Alagoas, por exemplo, os estudantes, lideranças da própria Universidade Federal de Alagoas eram presos, levados para os galpões da Petrobras, próximo à universidade, para serem torturados. Depois levados pelo doicode para Recife, onde foram submetidos a mais torturas. Esse foi um momento triste da repressão, da falta de liberdade nesse país. O Fantástico registrou alguns pontos assim, até porque a censura era muito grande, mas nada de não calar e não esquecer que é preciso, mais do que tudo, lutar por liberdade e democracia. Lutar por novos tempos, por novos costumes, por encaminhamentos novos, para um debate franco de questões que envolvam a sociedade. Como esse que agora eu vou discutir aqui, debater e ouvir uma pessoa jovem, que está também dedicada a essa questão de discutir novos caminhos, novas pesquisas, para que as pessoas tenham condições de qualidade de vida, na saúde. Enfim, é assim que se constrói momentos novos, novas avenidas, vias melhores para que a gente possa melhorar a todos nós. Eu vou conversar com Emily Almeida, que está participando do Instituto de Ciência da Canabiol e que tem muito o que falar sobre isso, pela sua experiência, pela sua participação em fazer com que essa questão saia do âmbito da criminalização para um debate sincero, aberto e que proteja e que ajude a saúde de todos nós. É isso aí, Emily. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, né? Ser é uma porta aberta que hoje a nova geração está podendo contar. E eu posso fazer parte desse movimento, porque hoje a gente está fazendo história, né? Isso é revolucionar. Hoje você ter uma voz mais ativa, uma pessoa mais jovem, ter uma voz mais ativa em um local que tem muito acesso, que é informação gratuita, e ainda falar sobre cannabis não é para qualquer era, né? A gente está realmente avançando e poder participar desse movimento é super importante como pessoa, como ser humano e também como operadora do direito. Porque hoje a gente não tem como falar sobre cannabis e não falar sobre saúde pública, sobre o acesso ao medicamento, sobre toda a criminalidade que envolve, todo o tabu que envolve também, e estar à frente disso, né? Principalmente num estado onde a gente vê que há um certo avanço pela parte da política também. A gente pode contar com o apoio, né? Alagoas, inclusive, foi o estado pioneiro, né? Depois de São Paulo, a gente foi o segundo estado a ter nosso projeto de lei para distribuição do canabidiol pelo SUS, que foi através da lei do Lobão. E que teve agora... Terminou sendo aprovado pela Assembleia. Foi da lei do Lobão, mas virou da Assembleia e
E o próprio Estado também. Isso. E aí teve não saiu do projeto, né? E fizeram que a nossa teoria de medicamento virasse a distribuição real. E hoje a gente pode contar com isso, tendo ali todos os trâmites certinhos, né? Medicamento só com autorização do médico, né? O Sim. médico especialista ali que possa prescrever. Mas essa legislação, ela demorou, teve muita dificuldade para ser aprovada inicialmente, para que se pudesse liberar a cannabis pelo próprio Sistema Único de Saúde? A gente teve uma resolução da Anvisa, acredito que foi em 2019, que foi quando eles regulamentaram a cannabis, o óleo, né? Em si, não in natura, mas o extrato. Fizeram a regulamentação e tiveram aprovação pela Vigilância Sanitária. E aí, em 2019, com a RDC da Anvisa, foi ali um grande avanço do Poder Executivo, inclusive, de poder fazer a distribuição pelo SUS, né? Desde que o medicamento estivesse autorizado, estivesse O regulamentado. médico responsável por isso, né? Isso. Isso tem fluído no Sistema Único, isso tem tido... Porque é um extrato, mas ainda é muito caro no Brasil isso, né? Em média, os óleos, hoje que a gente pode contar, assim, de fácil acesso, são das associações, né? A gente tem muitas associações pelo Brasil, nem todas ainda são reguladas para ter o próprio cultivo, são pouquíssimas. A gente pode contar com a Abrace, né, de João Pessoa, tem a Santa Cannabis também, que fica em Floripa, em Santa Catarina, e a distribuição pelo SUS, ela está acontecendo rapidamente, inclusive. Uma opinião particular minha é que o Brasil, ele tem avançado muito. Muito se fala sobre como está atrasado e tudo. Isso, mas eu tenho visto que a gente está percorrendo um caminho muito positivo, inclusive. Eu não sou natural de Alagoas, né? Eu sou do Acre. E lá também, por ser um lugar não tanto desenvolvido em relação à cannabis, já tem aprovação também em relação ao SUS. Já é feita essa distribuição com toda a regulamentação da vigilância sanitária e tudo certinho. E muita gente está podendo contar com esse tratamento, inclusive familiares meus podem contar já, porque o valor realmente é muito caro. Costuma-se ser, em média, de 600 a 800 reais um vidrinho com 30 ml. Então, essa regulamentação foi muito importante e ainda está sendo muito discutida também. Por que está sendo essa discussão? Porque a discriminação... O que é? A descriminalização. Contra ainda? Mesmo com a regulamentação? Ainda tem muita. A gente veio agora no STF, quando teve a votação semana passada, né? Que a gente teve 4 votos positivos, referindo, né, sobre a descriminalização, que veio de um recurso feito pela Defensoria Pública de São Paulo, a respeito de um caso em que teve enquadramento como tráfico, né? Não teve a devida punição ali equilibrada com um porte, que eram 3 gramas de maconha. E aí foram discutidos há muitos anos e agora está trazendo novamente. O caso aconteceu em 2010. Então tem mais de 10 anos. 13 anos, isso rolando na justiça. Rolando e aquela omissão judiciária e tudo, mas agora a gente viu... Os famosos despachos de gaveta, né? Agora a gente está vendo que está progredindo finalmente, né? E a gente teve um ministro, Alexandre de Moraes, que foi, assim, a estrela, né? Com aquele voto dele. O Alexandre, antes de ser ministro, ele foi secretário de Segurança de São Paulo. Então, imagina o que é questão do tráfico. Hoje, 28% dos presos que cumprem pena estão relacionados ao consumo e tráfico de drogas no Brasil.
28%. Então, 28% disso deve ter uma ampla maioria de pobres, jovens, pobres, negros, a sua maioria, né? Essa é a população carcerária do Brasil. O Brasil precisa repensar essas questões todas, né? Para que essa discussão do tráfico de drogas e essa regulamentação, ela, que veio para fins medicinais, haja um debate mais profundo, né? Você, como operadora do direito, deve ter também uma visão nesse campo, né? Sim, essa discussão toda está regindo entre ali no artigo 28, né, do Código Penal. Então, acaba não sendo tão humanizado assim, acaba que você não está tratando somente com pessoas. Você tem todo o histórico familiar, você também tem toda a marginalidade, você tem toda aquela perspectiva de vida, né? Porque a pessoa que é menos abastada, a pessoa que é pobre, que é favelada, que é negro, ela não tá tão preocupada assim em pensar no futuro. Ela tá mais preocupada em pensar no amanhã, né? Naquela perspectiva de melhoria de vida. Então, o conhecimento que se torna público, que se torna mais visto, é esse da criminalidade, né? Que você pega ali o material que recebe, que compra de fácil acesso, que não é esse que está sendo discutido hoje, não é Nessa variante, né? Não. E você entra ali num mundo, né? Hoje, inclusive, já não é mais tão dito, mas está sendo popularizado ainda, um estudo que fala sobre que a maconha não é porta de entrada para outras drogas. E isso é algo que é incisivamente dito. Existe estatística nisso, né? Já. Sim, e discutido. Teve uma pesquisa agora que saiu da Fiocruz exatamente sobre isso, sobre os benefícios, né, da cannabis, e foi repercutido. É uma grande informação, é um projeto científico muito, muito pautado, tem muito respaldo. Então, você falar, não, isso já é comprovado, já lhe dá grande abertura. Assim, porque trata-se de uma droga. Como o tabaco é uma droga, Sim, o álcool é uma droga. E eles estão regulamentados e eles também proporcionam problema de saúde para a população. Estão regulamentados. Não significa que essa regulamentação dessa questão da cannabis também não venha trazer problemas também de saúde para quem usa indevidamente e equivocadamente. De forma recreativa. Os problemas vão ter, que é preciso se avaliar todas essas questões. Mas os países que adotaram essa linha, que avançaram para uma discussão que cada vez mais o Brasil está adotando, uma tendência dessa descriminalização, né, da própria cannabis, até porque se falava muito de Holanda, do Canadá, por ser um patamar Amsterdã. Desenvolvimento, etc. e tal, culturas diferentes. Nada disso, porque agora não, Portugal vem fazendo isso com estufas inteiras para a produção da cannabis para uso medicinal, que é fundamental em certas esclerose, por exemplo, né? Isso, então, outros tipos de doenças que podem ter um acompanhamento nessa questão. Portugal, que sempre foi um país conservador, muito conservador, né? Que agora no Brasil veio essa onda de os conservadores, defensores da família, pátria, não sei o quê. Isso leva para outros enfoques mais radicais, que não tem nada a ver com um debate franco, aberto dessas questões. A cannabis tem seus problemas como uma droga qualquer, como tem o álcool, como tem o tabaco. E essa questão, o ministro e esses 4 votos já dão um indicativo que essa questão vai mudar no Brasil para que haja esses ajustes e que tenha, inclusive, reflexo nesse processo das penalizações no judiciário. Porque quem, com pequena quantidade, por ser pobre e negro, mofa nos presídios, quem tem recursos
quem está bem de vida, quem tem um certo privilégio, não passa nunca na porta de uma penitenciária. Não é para ser preso, não passa nunca na porta. Então, nós precisamos fazer uma discussão diferente dessas questões, né? Nem para o privilegiado, nem para o cidadão comum. Mas quase sempre o que acontece hoje no Brasil, e os últimos resultados aí de 40 mortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, tem muito a ver com esse tráfico, com essa situação. Por que esses crimes lá em Guarujá, próximo ao porto, onde o contrabando, a possibilidade de correr esses produtos pelo tráfico e outros produtos piores ainda, pelo tráfico, pela navegação, pela utilização de um porto internacional. Então, essas relações com outros países. Então, esse movimento todo, daí, de repente, você morre mais gente em poucas semanas, 1 ou 2 semanas, mais gente do que a própria guerra da Ucrânia e da Rússia. Você tem uma tragédia aí e a sociedade brasileira fica cruzando os braços, outros achando que isso é uma questão religiosa, outros achando que é uma questão de costumes, quando a sociedade tem que avançar para dar um equilíbrio mais justo nesse caminho. Você acha que os operadores de direito estão conscientes disso também, da boa parte? Quando a gente olha numa esfera nacional, a gente vê que está tendo muita repercussão e está tendo muita luta, né? Porque a maioria das pessoas, os advogados hoje que atuam na área em defesa em prol do medicamento, a fins medicinais, da cannabis para fins medicinais, sempre estão englobados na área criminal também. Então, por conta da Lei 11.343, né? Que é a que fala sobre o porte de drogas, que autoriza para fins medicinais o cultivo, a plantação, a extração, mas para fins recreativos você já é enquadrado. Inclusive, está tendo muita discussão agora, e essa discussão do STF vai refletir diretamente na mudança disso tudo, né? Na mudança de você não ser mais traficante para ser usuário recreativo. Tem essa portabilidade a depender do seu caso. Teve um caso, inclusive, que repercutiu muito em Aracaju, de um paciente. Ele era realmente um paciente, tinha laudo, tinha acompanhamento com um psiquiatra, tinha acompanhamento com um psicólogo, e tinha os laudos dele, de um médico, já testando depressão, ansiedade e, salvo engano, esquizofrenia. Só que ele não tinha o habeas corpus, que era para cultivar. Então, logicamente, descobriram, né, onde ele estava fazendo o cultivo, a plantação, que era somente para a extração do medicamento. E ele foi enquadrado como traficante. Mas foi muito interessante, a gente leu o caso, né, todo, e teve um parecer do Ministério Público em defesa dele, inclusive. E foi bom, inclusive, até que tivesse tido toda essa repercussão, porque ele conseguiu enquadrar. Hoje a internet também julga, né? Então, foi importante Isso na época. sociais tem favorecido um debate mais? Tem. Inclusive, ou tem predominado as trevas, a ação, a perseguição? Qual é a tendência? Eu, por estar no meio, né, de pessoas que lutam a favor, eu consigo ver melhor esse lado, mas a gente acredita que nacionalmente ainda tem muito preconceito. E quando você falava assim, havia um preconceito grande já, né? Hoje... Sim. Hoje a gente já tem mais abertura. Mas você sentiu, passou por dificuldade? Já, com certeza. Sim, mas em que sentido, assim? Aqui em Maceió mesmo. Aqui em Alagoas a gente consegue ver uma população um pouco mais fechada, mais retraída, né? Entra muito aquela questão da religiosidade, de uma cultura, ainda mais por ser jovem e por ser mulher também. A gente acaba que não tem tanto poder de fala, né? A gente precisa ter um respaldo maior, a gente precisa ter um banco de dados para dizer, não, isso aqui está escrito, isso está comprovado.
tem que ter dados científicos. Só que tudo isso engloba algo muito maior, que é toda essa discussão que está tendo, que vai pelo caminho da comprovação, né? Porque ainda assim, com a autorização da Anvisa, lá anos atrás, você já incidia que o medicamento em si era benéfico para a saúde pública. Então já cabia ali você chegar e discutir e falar, não, mas o canabidiol, que é o CBD, né? Tem que ter uma baixa concentração de THC, que o THC em si é o tetrahidrocanabidiol, que traz aquela sensação de estar chapado, que é o que tem no uso recreativo. De uma forma e outra diferente, porque é Isso. E aí, com esse avanço, né, do poder executivo, o legislativo parou um pouco, o judiciário andou um pouco mais. Porque hoje, pelo judiciário, você consegue a obtenção pelo plano de saúde. Inclusive, o Brasil é o único país que disponibiliza isso, que tem esse rol exemplificativo de você conseguir o medicamento pelo plano de saúde. E não, o Brasil é o único. Por conta do SUS, né? E também tem o SUS. O SUS você consegue de forma administrativa, com a lei de cada estado, né? Cada estado rege o seu. E pelo o próprio habeas corpus, onde você consegue fazer o seu próprio cultivo e fazer a sua própria extração para o seu fim medicinal, né? De acordo ali com o que o juiz vai dar, com a quantidade que você vai poder cultivar. Mas aqui a justiça já se posicionou alguns casos assim específicos de concessão nesse sentido? De habeas corpus, sim, a gente já tem muitos. A 4ª e a 5ª Câmara do STJ de São Paulo já tem um entendimento pacífico sobre cultivo medicinal. A gente ainda tem muitos juízes que são um pouco mais retraídos e mais fechados. Um caso interessante que teve aqui em Maceió, eu pude presenciar, né? Não vou dizer quem foi a pessoa, mas teve um caso que a gente foi fazer um despacho pessoalmente com o juiz, tudo explicando a patologia do paciente, toda a necessidade. E ele olhou e falou, doutores, eu sinto informar, mas não vai caminhar. E a gente, por quê? Não sei o que. E ele, porque isso é para fim recreativo. Aí a gente, não, mas estava junto de uma advogada e tudo. E aí ele disse ansiedade. A patologia dele é ansiedade. Mande ele tomar um ansiolítico. E aí a gente falou, bom, não vamos conseguir extrair nada daqui. É melhor a gente sair e tentar de outra forma, colocar o habeas corpus em outra vara. Aí vocês nem tentaram. Primeiro tiveram o primeiro diálogo com o juiz, já sentiram que ele ia se posicionar contra isso. É como mais ou menos esse Zanin que está indo, que assumiu agora, né? Diz que ele tem uma posição contrária disso aí, porque também é muito religioso nessa parte, tem uma influência religiosa. A religião pesa nessa questão, né? De posicionamento. Mas houve já alguma decisão assim de habeas corpus em Alagoas, da Justiça de Alagoas? Já sim. Sim. Já conheço advogados que já conseguiram, que já fazem o cultivo, inclusive, para fins medicinais, tanto seu quanto da família, né? Porque você pode fazer um habeas corpus tanto para você, como em conjunto com outra pessoa. E aí você tem ali o deferimento e consegue de forma gratuita, né? Você está ali produzindo para você mesmo. Sim. Mas já tem, sim, vários casos. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a criminalizar, né, a questão da maconha. Sim, a nossa legislação brasileira tem muito reflexo dos Estados Unidos. Então, a cannabis ela começou a ser em 1938. Criminalizada há menos de uma década. Então, teve muito reflexo da lei de drogas que aconteceu nos Estados Unidos, que teve a influência do México também. E agora a gente está voltando para trás para ir um pouco mais à frente. E não é por acaso, né? O Brasil foi um dos outros países a abolir a escravatura.
é o país que primeiro criminalizou a questão. Quer dizer, sempre teve um posicionamento diferente e distante de outras posições de outros países nesse sentido, né? Então, essa questão, por exemplo, no SUS, há resistência do setor de saúde na liberação? Não, logo muito antes de de toda essa descriminalização ser pautada, um dos primeiros posicionamentos foi do Sistema Único de Saúde, né, através da Anvisa também, com toda a regulamentação do medicamento. Então, em 2015, já era possível você ter ali a distribuição gratuita, só que variava muito de estado para estado, a depender do governo. Então, hoje está muito mais avançado. Tem vários estados que já podem contar com isso. E Alagoas, inclusive, como eu falei, foi um dos primeiros estados a poder disponibilizar. Sim. E esse debate que foi feito agora no Poder Legislativo, foi importante? Quem foi que provocou esse debate? Que a gente teve aqui em Maceió. Sim, recentemente nós tivemos uma audiência pública. Né? Isso. Você participou. Qual foi a finalidade dessa? O convite inicial foi feito pelo deputado Ronaldo, né, Medeiros, e teve toda uma junção ali de uma frente parlamentar que esteve presente. Tiveram presentes também médicos, né, associações. Teve uma grande parte das pessoas que estavam lá era de uma associação de fibromialgia, que hoje é uma das patologias que mais procura o canabidiol para tratamento. E o respaldo científico, inclusive da Fiocruz, também é muito benéfico, na maioria das vezes, para essas pessoas, que inclusive são mulheres, né? Porque homens não têm fibromialgia, somente as mulheres, por uma coisa cromossomática. E tivemos um grande avanço agora também, por estar já sendo discutido. Não foi a primeira audiência, né? Já teve uma também ano passado, mas essa já foi mais avançada. E podemos contar com os deputados, e é um grande avanço já isso também, porque a gente não vê tanta discussão assim, né? Inclusive na própria OAB aqui de Alagoas, a gente não tem tanta discussão. Acredito que também estamos atrasados em relação a isso. A OAB é conservadora? É bem conservadora. É. A OAB sempre esteve na frente de avanços, né, políticos, do ponto de vista da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, né? Sim, mas ainda tem, para você ver, ainda tem aquela mistificação em cima do medicamento, né? Muita gente contrária. Acho que Rio de Janeiro foi a primeira comissão de direito canábico, aconteceu no Rio de Janeiro. Agora está tendo um reflexo em São Paulo. Mas e nos outros estados, no Brasil também. A gente não tem essa comissão? Não tem. Comissão dentro da OAB? Não tem. Não tem. De direito canábico não tem, assim, de fins medicinais, pessoas para estarem à frente de ter uma comissão, não tem. Mas vocês, como operadores, já provocaram a OAB nesse sentido, para que eles tenham alguma reação? Eles são contrários à criação desta comissão? Já foi tido algumas discussões, né? Eu não estava presente, mas acredito que não tenha tido tantas pessoas a favor disso, pelo fato de não ter caminhado. É preciso ter uma grande massa para que você consiga movimentar todo aquele processo e tudo, e fazer uma criação, fora o seu rosto que vai estar na frente, né? Então, todas as coisas negativas que acontecerem, você tem que estar ali e disposto a arcar com qualquer consequência que isso traga. E, querendo ou não, isso traz muita visão negativa para cima de você, como advogado, como o advogado de porta de cadeia, né? Que tem muito isso também na esfera criminal. Então, Porque são aqueles advogados que tratam de questões específicas e crimes de pessoas que não têm muito poder aquisitivo. E você acaba que confunde as coisas, porque a Só gente você advogado para não ser da porta de cadeia, se for advogado de pessoas que cometem ilícito
mas sejam ricas, é isso, né? É uma É, concepção equivocada, né? sim, E essa é uma questão também que quebra esse tabu, né? É quebrar esse tabu aí. Eu não sabia que existia comissões de direito sim, tem. Rio de nas Janeiro foi a seccionais primeira. das ordens dos advogados, menos em Alagoas. Mas isso é uma questão a se discutir. Vai caminhar. Vai caminhar, vai quebrando, né, essa Uhum. visão. Até porque por esse caminho é que avançou muito, foi essas ações, foi esse trabalho que foi circundando esse processo de quebrar esse conservadorismo, essa visão e muitas vezes deturpada da questão. Você acha? Acredito que sim. Aqui em Maceió tem poucos advogados que eu conheço que trabalham nessa área, né? A gente tá, a gente conta, acredito eu, que uns 4, 5, porque a cidade não é grande, logo você conhece quem trabalha nessa área, é muito fácil de você reconhecer, muito fácil de você se destacar. Então, grandes escritórios, a gente espera, né? A gente quer que grandes escritórios estejam também se movimentando nesse sentido, nessa judicialização, porque quanto maior a procura, maior o número de pessoas que vão poder conhecer e estar à frente do assunto. Uma coisa que você tinha falado sobre o tabagismo, Sim. que aí eu lembrei de um voto do ministro Barroso na última audiência, ainda desse ano, que ele falava sobre a indústria, né? Por trás de tudo isso também tem uma grande massa, né? Tem uma indústria muito forte. Então, ele falava justamente sobre o tabagismo, né? Você pode fumar carteiras e carteiras de cigarros, que isso é competência sua, né? Você vai estar prejudicando a sua saúde, mas não é um ato ilícito. Você pode ali tá bebendo garrafas de álcool, de vinho, à noite na sua casa mesmo, sem causar sem prejudicar o bem do outro, mas você não vai estar fazendo bem à sua saúde, mas não vai ser um ato ilícito. E quando se fala sobre cannabis, você ainda assim tira esse seu poder de autoridade sobre si, né? Esse poder de constitucional de garantir a saúde. E aí, falando sobre as indústrias que estão muito por trás disso tudo, inclusive teve um retrocesso agora, porque antes a Anvisa permitia a exportação de flores in natura, porque em muitos casos o médico, né, que é o responsável por fazer a prescrição, e somente o médico tem o poder sobre isso, ele poderia colocar que fosse in natura para você fazer a vaporização, não queimado como se vê, de forma recreativa, mas a vaporização com um aparelho e tudo. E teve um retrocesso agora, não tem mais de 3 semanas, acho que vai fazer um mês isso, tá? Para fazer um mês, que a Anvisa proibiu a exportação de flores in natura. Foi pedido que ela tivesse uma posição, tivesse um posicionamento a respeito do porquê de ter feito isso, mas até agora ainda não foi dado nenhum esclarecimento. Não, simplesmente foi restrito. Mas as especulações são de que sejam indústrias, né? Sejam pessoas que estão por trás disso, que têm muito dinheiro e conseguem fazer um movimento. E eu lembrei da empresa do tabagismo. Você não vê em muitos lugares, você vê, inclusive, em muitos lugares, pessoas fumando, mas o que eles fazem para dizer que são contra o tabagismo, que estão ali preocupados com a sua saúde, é não fumar em locais fechados, né? Tem ali na própria carteirinha de cigarro, tem uma pessoa, né, demonstrando ali, desfalecendo às vezes e tudo, dizendo que o produto causa câncer. Então, esse é o movimento por trás do tabagismo que diz que não incentiva as pessoas a fumarem, mas que você tem o livre-arbítrio se você quiser. E aí, ele fez o respaldo dele do voto, do ministro Barroso fez esse respaldo no voto com a empresa do tabagismo, em comparação com a cannabis. E agora a gente vê que a Anvisa retrocedeu, né, em relação à importação, à exportação de flores in natura, por conta, muito provavelmente, de indústrias grandes. Interesses econômicos, né? Isso. Mas veja bem,
cada situação aqui de um país próximo que sempre se difundiu, e um dos argumentos fortes nessa questão da cannabis é que isso ia induzir sobretudo na juventude, um consumo maior de drogas ou de indução para outras drogas. Mas o Uruguai adotou uma postura em relação à questão da cannabis, e as estatísticas, pesquisas que apontam lá em relação a esse de reforço a esse discurso ou não, que é o discurso mais conservador de que os jovens vão ficar à mercê dessa indução, desse caminho de procura de outras drogas, isso não aconteceu. Isso ruiu por terra, esse posicionamento em relação à juventude no Uruguai. Então, os argumentos que estão acontecendo a cada momento aí, e que vem ao longo dos anos para impedir esse reposicionamento e adoção da cannabis como está se concretizando pouco a pouco no campo da medicina, isso pode, nessas informações, nessas pesquisas, esses dados, podem reforçar muito a agilização e definir por parte do próprio Supremo que ainda não fechou a questão, né? Não terminou o julgamento. Não terminou. Já terminou? Não terminou. Não terminou o julgamento, exato. Porque foram 4 votos até agora. Até agora. Então isso ainda está em aberto. Vai até quanto tempo nisso? As pressões de um lado do outro nesse sentido, porque cada tomada de vista tem um sentido, uma visão, um empurra para lá, empurra para cá nessa questão, né? E mais ainda, que uma das coisas que me impressiona é que ainda esse óleo, que esses produtos ainda são muito caros, não são de fácil acesso na população do ponto de vista financeiro. Econômico. Econômico. Tem um custo-benefício muito alto. Torno de poucos ml de R$1.000, R$1.200, é isso? É isso. A estratégia hoje que acontece no Brasil é você se associar a uma associação que faz a própria distribuição. Como eu falei, né? A Abrace, a Santa Cannabis também. Tem outras associações que existem no Brasil e que podem fazer essa portabilidade e fazer o consumo, para que você faça o consumo do canabidiol de uma forma mais acessível. Nós não temos uma associação desse tipo aqui em Alagoas, né? Temos a Regenera. Que ela fica em Arapiraca, inclusive ela estava presente na audiência agora. Foi. É um grupo. Regenera. É o nome da associação. Já deu um número de associado grande já? E eles fazem esse... Que bom, Arapiraca é um salto nisso aí. Foi muito. É o Rafael, o presidente Rafael, tem todo um acolhimento, né? Você tem os médicos, você tem advogados, você tem psiquiatras, você pode contar com uma gama de especialistas, a depender da sua patologia. E aí, através deles mesmos, você consegue o seu medicamento de uma forma muito mais acessível. Você tem uma noção de quantos associados já tem a Regenera? Não. Não, né? Mas já é um indicativo. Mas já é bem conhecida, isso. Já está à frente de muitos assuntos, está à frente é bastante convidada para estar em pauta em discussões. Inclusive, eles estavam em peso lá na audiência também, porque eles têm um nome forte, né? Só que muita gente ainda não tem conhecimento aqui em Maceió. Eu mesmo não conhecia. Precisei chamar você aqui no pé de ouvido. E eles têm muita confiabilidade. Então, você que precisa do medicamento e não sabe como conseguir, como começar, eles são um forte indicativo. E não há uma estatística assim, de quantas pessoas têm necessidade de uso desse medicamento ainda aqui? Deve ser tudo está em estudo, em trabalho, ainda não, vocês estão atendendo aos casos que vão surgindo, é isso? Isso. Mas a grande população hoje, porque quando se fala de medicina,
a gente logo associa ao remédio, né? A medicamentos, e você vai ali sendo médico prescritor de fármacos. Mas hoje a gente vê, inclusive, também, não sei se, acredito que por eu estar um pouco mais à frente eu consigo ter uma visão mais ampla, mas a gente está vendo que a medicina hoje está sendo um pouco mais alternativa. Então você já não opta mais tanto pelo fármaco, né? Você vai ali pela farmácia viva, que inclusive foi um projeto de 2015 da PL 399 do Brasil, no governo também, de ter farmácias vivas, né? Aquela farmácia que você faz o insumo através das plantas. Você faz a extração e consegue ali de forma natural, de forma mais equilibrada, ainda mais pelo nosso corpo. Porque o nosso sistema também, ele conta com um sistema endocannabinoide. Então, quando você faz o insumo do canabidiol, é como se você estivesse tendo um reforço sistemático dentro do próprio corpo. Não é um medicamento como você tomar uma dipirona ou um paracetamol. Você está reforçando um sistema já existente, que tem duas cadeias, né? 2 receptores, que é o CB1 e o CB2. Então, quando você faz um insumo do canabidiol, você está ali reforçando todo o seu sistema e, consequentemente, tratando da sua patologia. Por isso que é tão usado para depressão, ansiedade, para fibromialgia, autismo também, Parkinson. Porque tudo isso já entra. Muito delicada, né? E de uma vasta consequência para essas pessoas, comprovadamente de bons resultados, né? Então, agora só uma questão que a gente já se aproxima do final do nosso pé de ouvido. Você saiu do Acre e veio para Maceió, vou contar isso também, não é? Vim por conta da minha mãe. Ela foi transferida do trabalho dela lá do Acre para cá. E aí, ela disse, vou para Maceió. Eu falei, vou junto. Vou junto, com certeza. Fez a mala imediatamente. Imediatamente mesmo. Não deu uma semana, a gente já estava aqui. Já, e amei a cidade. Mas você já fazia lá, já era estudante de Direito lá? Já. Aí eu vim para cá. Tá fazendo Direito na UFAL, né? Não, na UNIT. Na UNIT. Já concluo agora. Lá no Acre eu fazia na Federal, né? Mas como a portabilidade para a transferência para a Federal tinha que ser através de cargo no governo, e aí a gente não conseguiu. Aí eu vim para a UNIT, mas já estou finalizando agora. E já se dedicou a esse trabalho, essa área. Quem sabe se você não vai liderar a comissão da OAB, né? Eu estou com esse projeto em mente. Bem, eu como também sou advogado, vou... Sim, com certeza. Tem que ser nessa linha. Até porque a proibição neste país, nesse setor da cannabis, vai virar fumaça logo, logo, pelos sentimentos que eu estou vendo no país como um todo. Que está quebrando essa questão desse atraso, dessa visão de ver as coisas montadas em preconceitos. Isso é terrível. O proibicionismo está caindo, né? Graças aos estudos e graças aos dados científicos e toda a bancada de pesquisadores que estão por trás de tudo isso, né? E pessoas como você que tem tido a coragem de colocar essa discussão. Sim. Isso foi muito importante. É um grande avanço. Muito bem, Emily. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.